Queridos amigos, queridas amigas, nosso muito boa noite, rogando a Deus, aos espíritos bons, à espiritualidade dessa casa, que nos abençoe, que nos envolva na vibração mais sutil, mais dulcíssima, a mais benfazeja possível, a fim de podermos penetrar nos ensinamentos da noite de hoje e recolher aqueles ensinos de que todos carecemos, incluindo a mim próprio, que o Evangelho de Jesus e que os ensinamentos da doutrina consoladora dos Espíritos possa nos proporcionar. No item 132 da obra O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos venerandos, às entidades espirituais amigas, aquelas responsáveis por coordenar o movimento da implantação da doutrina espírita na Terra, quando da confecção da obra O Livro dos Espíritos, conforme se lê na segunda parte dessa mencionada obra, essas entidades angélicas, esses espíritos de alta e veneranda evolução, responsáveis, portanto, por administrar o progresso da Terra, a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Essa pergunta é sábia e é sutil, porque até aquele capítulo, Allan Kardec ainda não estava tratando da multiplicidade das vidas corpóreas, isso é, da reencarnação, processo por meio do qual o espírito retorna, portanto, volve à carne. Esse capítulo que se inicia no item 132 era para perguntar, ou para entender as razões que levavam a alma ou elemento espiritual a se unir à matéria. Só depois, em capítulos posteriores, fundamentadas essas questões, Allan Kardec vai examinar, esquadrinhar, esmiuçar a reencarnação, que é a necessidade do espírito volver, retornar sucessivamente à experiência material. É sutil. Mas nesse capítulo, portanto, Allan Kardec nem aborda ainda o conceito da reencarnação. Ele estava tentando entender o sentido do ser espiritual, ou do elemento espiritual, se unir ao elemento material. Ou, na etapa humana, na experiência hominal, a necessidade do espírito utilizar a vestidura ou tessitura delicada da veste carnal, do corpo biológico, para desempenhar a sua tarefa ou para vivenciar a chamada existência material. É muito mais um sentido filosófico da vida humana, da vida encarnada, do que da ideia de uma única vida encarnada ou de várias, que ele mais tarde vai examinar no capítulo, repetimos, pluralidade das existências corporais. Qual o objetivo da encarnação do espírito? E a resposta do mundo espiritual tem um poder de síntese impressionante. Para uns, é missão. Para outros, expiação. Deus lhes impõe a encarnação para chegar-se à perfeição. Mas todos têm que sofrer, seja em missão, seja em expiação, todos têm que sofrer as atribulações das vicissitudes inerentes à vida corporal. Cabe, no entanto, advertir que nesse périplo, nessa experiência, o espírito também desempenha o seu papel na obra da criação. Em que, ao passo que ele
afeta o coletivo e contribui com a coletividade, ao mesmo tempo se adianta e se aprimora. Essa, portanto, é a resposta que o mundo espiritual dá a Allan Kardec. Vale a pena considerar que no século XIX, na época, portanto, do codificador, abordar essa questão é tentar entender o sentido da vida humana. Quando nós lemos essas páginas, pessoalmente eu já li essas páginas algumas vezes ao longo da minha militância espírita, e muitas vezes me passou despercebido que o que Kardec queria fazer, a princípio, é tentar entender o sentido da vida encarnada. Porque a época do codificador, de uma maneira geral, a mentalidade, principalmente a mentalidade cultural acadêmica, preconizava que a vida humana não tinha sentido. Que a vida humana é o resultado do acaso e do caos. Porque o paradigma materialista, agora, do ponto de vista acadêmico, algo recente, desde o materialismo histórico até o materialismo mecanicista, tinha como fundamentação básica a ideia de que a alma, o pensamento e as questões metafísicas são subproduto do cérebro em particular e do corpo de maneira geral. O que significa dizer que, graças a esse paradigma materialista que vigorava e que predominava, a religião naquele momento, ou qualquer proposta metafísica espiritual, estava perdendo a batalha, dicotomia que sempre existiu ao longo da época. Sempre existiu a ideia do materialismo de um lado, ainda que seja com outros nomes, e o espiritualismo de outro. Naquele momento, o espiritualismo ancestral estava sendo rejeitado, e a ideia que praticamente predominava democraticamente era a ideia de que, graças ao sucesso da ciência que explicava as coisas e à falência da religião, das doutrinas de uma forma geral, que caducava, periclitava, que claudicava e que não conseguia oferecer ao ser humano explicações mais condizentes com seu estado, com a época, não conseguia oferecer à sociedade, à criatura humana, explicações da vida e da divindade que fossem satisfatórias, porque aqui para nós, em algum momento, aquela ideia da teologia medieval dava medo ao homem medieval, freava os seus impulsos e fazia ele obedecer à tradição religiosa muito mais por temor do que por compreensão. Mas se essa ideia foi satisfatória para a mente da Idade Média, algum tempo depois, causava riso e ironia. Da mesma forma que aquelas ideias, graças a Deus, horríveis e superadas, que a gente ensinava às crianças para elas se comportarem, o homem do saco, a bruxa, e aquelas outras coisas que a gente colocar para o filho ficar quietinho, se a gente for querer regular o comportamento de um adulto com essa explicação, vai ser uma irrisão. Da mesma forma, portanto, a mente medieval infantil tinha nas figuras do inferno, do purgatório, dos vales de sofrimento e do paraíso a explicação para as compensações da sua vida. E, claro, a simbólica mentalidade diabólica que deveria tentar a criatura humana para que ele se mantivesse em fé era suficiente para coibir os excessos do homem medieval, que respeitava a tradição religiosa muito mais por medo do que por consciência e por compreensão, e que hoje não educa e não causa adesão na maioria das pessoas. Ninguém tem uma ética ou adere a uma ética específica por causa do diabo, que aliás eu tenho muita saudade, eu sempre falo isso. Sinto a falta do diabo. Para mim é muito mais interessante a figura do diabo
do que a explicação de que o diabo está dentro da gente. Isso é muito mais difícil. Os demônios são internos. Complicou demais. Era muito mais fácil o diabo estar localizado fora. Né? Aquela figura que irradiava enxofre, com tridente na mão. Né? Uma figura até simpática. Único solteiro com chifre, enfim. Essa coisa que... Né? Hoje não. Quando a gente percebe que os demônios estão dentro, a coisa fica mais difícil. É muito mais complicado. Mas, que não satisfaz então, portanto. A filosofia, portanto, filha desse pensamento científico hegemônico, que colocava na matéria e na experimentação material científica a única realidade existencial possível, a única alternativa e hipótese para a vida humana, é natural que a filosofia abandona as teses platônico-socráticas, as teses espiritualistas do início da filosofia ocidental, divorcia-se da religião, que, como dissemos, não satisfazia, e apresenta, portanto, um significado filosófico existencial profundamente pessimista e perturbador. Se você for olhar a literatura romântica, a literatura de maneira geral da época, e a filosofia se conjugavam em uma mentalidade descrente, que foi muito bem ilustrada pelo químico alemão Carlos Vogt, que chegou a dizer: a alma é uma sudorese do cérebro, é um suor cerebral. Da mesma forma que a urina, segregação dos rins, ou a bilis, uma excrescência do fígado. A alma é uma sudorese do cérebro. Daí, se o cérebro morre, a alma morre com ele. Esse era o raciocínio. Essa era a mentalidade. E essa mentalidade, portanto, gerou, portanto, uma compreensão da vida que é uma compreensão da vida incoerente. Eu comentava isso na casa irmã, na qual eu estava agora. Se você olha a vida material com os olhos materiais, a vida material não tem sentido mesmo. Não dá para encontrar sentido na vida material, olhando com os olhos materiais. Você nasce, alguns careca, outros com cabelo, sem dente, tem um esforço danado para aprender a falar, caminhar, adquirir um repertório mínimo para interagir com o mundo. E quando você está chegando no seu clímax, começa o declínio. É um negócio que não dá sentido para a vida mesmo, não. Como eu disse, é um negócio que empurra você para o depauperar. A vida material é o tempo todo uma fogueira que está se consumindo. Você nasce e o relógio está contando os tempos que te aproximam da morte. A vida material é uma coleção de experiências e de vicissitudes que empurram você a transformações cada vez mais dolorosas. Como diz a psicanálise, é uma sucessão de perdas. Você perde a infância, perde a juventude. Do ponto de vista material, é isso. Você vai perdendo vínculos afetivos importantes, seja pela separação, pelas alterações dos vínculos, seja pela morte dos seres queridos. Se você olhar no horizonte material, a vida humana empurra você para perdas. E mais, trabalha sempre para piorar as coisas. Do ponto de vista material, é isso. Como eu brinquei agora no Paulo Estevão. Se você é jovem, se você é bonito ou bonita, se você tem saúde e tem lucidez mental, não fique muito feliz não, que isso é uma questão de tempo. O tempo corrige isso, esse problema. E é verdade. É, portanto, aquilo que o Espírito Emmanuel disse: tudo que os olhos humanos repousam na sua visão, ou está morto, ou está caminhando para morrer. Essa é a visão materialista. É uma visão pessimista. É uma visão de que a vida é sofrimento, como dizia Schopenhauer.
Porque até a alegria que você vive hoje vai ser o sofrimento de amanhã, porque vai ser a saudade da alegria que você não tem mais. Olha que só lítio, fluoxetina e risperidona para... Porque a visão materialista é pessimista. Do ponto de vista material, a vida material é cheia de incoerências. Cheia de contradições. Se você olha apenas numa perspectiva material, por isso que esses grandes intelectuais e pensadores concluíram que a vida não tem sentido mesmo. Que a vida humana não tem sentido mesmo. Que do ponto de vista material não há sentido para a existência. Que estamos caminhando para o caos. Schopenhauer chegava a pregoar a morte como solução para os problemas da angústia. Então, por quê? Porque quando, do ponto de vista material, você não encontra um sentido intrínseco, um sentido inerente a ela mesma, dá uma angústia a gente procurar um sentido para a vida. Já que a vida não tem sentido, cabe ao ser humano dar algum sentido para a vida. Aliás, foi isso que Carl Gustav Jung concluiu. Do ponto de vista material, se a vida não tem sentido, cabe ao homem desenvolver algum significado para a vida. Do contrário, ele não vive bem. Jung percebeu, de alguma forma, essa morte existencial do niilismo do século XIX e XX. Né? Porque quando eu olho a vida de Sartre, de Tolstói, em boa parte, de Dostoiévski a vida inteira, quando eu olho a vida de Kierkegaard, de Nietzsche, eu queria escrever como eles escrevem, mas não queria a vida deles não, para mim. Porque eram intelectos admiráveis, mas vai ver a vida deles. Amarguradas, angustiadas, feita de conflitos constantes e de amargura perante a existência. Porque eram intelectos privilegiados, mas olhavam a vida no horizonte material, fruto do paradigma da época também. Muito difícil sair disso. Então, achar um sentido para a existência, tendo as ferramentas apenas do mundo material, é uma tarefa muito complicada. É uma tarefa muito difícil. Não é à toa que a cultura materialista que predomina, mesmo disfarçada de espiritualidade hoje, porque o que a gente está vendo hoje é uma aparente espiritualidade que no fundo é o materialismo querendo tomar conta da gente. Na autoajuda, nada contra a autoajuda. Mas em certos aspectos da autoajuda, em certos aspectos de uma religião assim, religião Nutella, religião que não tem profundidade, né? Que é no fundo o convite para você ter uma vida material com aparência de espiritual. Com meias verdades, um sofisma. Porque o sofisma apresenta um texto correto, mas é uma meia-verdade. Como disse uma amiga minha, que é professora de filosofia, e ela ensinando filosofia e sofisma na aula, e aí um aluno dela deu um exemplo de sofisma. Disse para ela, professora, você costuma fazer caminhadas? Ela disse, costumo fazer caminhadas. Disse, mas você sabia que caminhada engorda? Ela disse, como é isso, rapaz? Você não vê que toda pessoa que está caminhando está acima do peso? É um sofisma. Esse é um sofisma. E tem uma aparente espiritualidade que é sofismado, na verdade, por um materialismo por detrás. Que é a ideia de que você é filho da luz, você tem que iluminar a sua luz, mas viva como se não tivesse espiritualidade. No fundo é isso. Nada contra a pessoa se satisfazer, ser feliz, ser pleno. Sou profundamente a favor, e o espiritismo também. Nada de advogar a tese das religiões medievais, que você precisa sofrer para ser feliz espiritualmente. O espiritismo não advoga esse discurso. Até porque aquele que gosta de sofrer vai ser sofredor depois da morte. Mas essa vida de uma vida exclusivamente egóica, como um mecanismo de satisfação, e no fundo você vai ser um ser de luz, vai. Para não dizer o contrário.
A vida material, portanto, tem isso. Tem essas incoerências. Tem essas incongruências. A vida material tem muitas contradições que você não encontra a solução assim tão imediata. A vida material lhe dá as coisas para depois lhe convidar a se liberar das coisas. Você tem uma experiência afetiva em um contexto e em outro contexto você é convidado a repaginar e atualizar o seu vínculo afetivo com a mesma pessoa. Exemplo é uma relação mãe-filha, por exemplo. Porque quando criança a gente tem que ter um amor muito mais cuidado, envolvido em proteção, de controle, de direcionamento, porque a criança pequenininha não tem discernimento, a gente tem que conduzi-la. Só que se seu filho tiver 30 anos e você continuar tratando ele como se ele tivesse 3, aí já é inadequado. Quer dizer, o amor também se manifesta de maneira adequada de acordo com cada fase. Coerente com cada fase. Do contrário, aquilo que é amor em uma fase, em outra fase, é o profundo desrespeito. E é uma agressão ao amor. Daí o amor é um convite a gente sempre sublimá-lo, educá-lo e saber manifestá-lo de maneira apropriada. Mas é interessante porque assim, a vida dá um filho a alguém. E aí obriga ou convida o indivíduo a ter aquele amor de posse, aquele amor cuidado. E toda experiência na qual a gente tem muito cuidado e domínio, como é o caso de um filho pequeno, dá uma sensação na gente que a gente é dono. Que aquilo é propriedade nossa. E mais tarde a vida convida justamente a abrir mão, a liberar. O que é amor numa fase, proteção, na outra é liberação. Aí que é o amor. Que é fornecer autonomia. Então essas incoerências são interessantes. Kardec chega a perguntar por que Deus coloca prazer nas coisas materiais que podem levar o homem à ruína. E os Espíritos respondem para experimentá-lo e amadurecê-lo. Porque por meio da tentação, o homem vai na experiência ao longo dos tempos encontrando o equilíbrio e a moderação nas coisas. Lidar com as coisas sem excessos. Conseguir lidar com as coisas de maneira equilibrada. Passar pelas experiências da tentação, do arrastamento, dos arrastamentos de toda sorte e saber lidar de uma maneira saudável com as coisas. Só na experiência. Só vivendo as experiências. Só amadurecendo com elas. As entidades nobres e evoluídas são aquelas que já viveram essas experiências que a gente passou, que a gente passa. Algumas bateram muita cabeça. Quebraram muita cara. Para hoje ser parâmetro para a gente. E para nos orientar. O Espiritismo, ele não tem uma lista de regrinhas de conduta, de como você deve se comportar em cada momento da sua vida diária. Não tem assim, como você deve se vestir, o que é que você deve falar, o que é que você deve comer, não tem isso. A doutrina espírita explica as leis universais, expõe a ética cósmica e dá espaço à liberdade do indivíduo na sua vida privada para tentar aplicar aquilo de acordo com a sua consciência. É uma proposta diferente das doutrinas dogmáticas. Não impõe um tipo de conduta na vida privada. Expõe a ética do universo, a ética espiritual. Tem gente que fica angustiado. Nós ficamos angustiados com isso. Era melhor dizer o que é que eu devo fazer. Mas é porque numa mentalidade atual, os espíritos querem, na verdade, proporcionar a nós autonomia. Sabedoria com a própria experiência, nas escolhas que a gente faz. Aplicar esse entendimento no dia a dia, de acordo com a nossa capacidade de vivenciar as nossas resistências morais, os nossos limites. Esse é o desafio. Esse é o desafio que a doutrina espírita enseja. Que é diferente das outras éticas, digamos assim, religiosas,
teológicas, doutrinárias. O que significa dizer que quando a gente vê, por exemplo, a ética espírita como ela é colocada nos moldes atuais, a gente está vendo os espíritos dizendo assim, olha, eu oriento você dessa forma. Agora avalie na sua vida o que é que você vai fazer com isso. Eu bati cabeça e quebrei cabeça com isso, mas eu estou orientando você porque, a depender de que tipo de rumo você tome, você pode acelerar o seu processo ou pode ficar retardando. Você pode aprender batendo cabeça sem orientação de ninguém? Pode. Eu sempre dou exemplo. Se você quiser aprender, você tem habilidade para tocar piano, quer aprender música sozinho? Pode. Mas se você contrata um professor de música que ajuda você, experiente, que direciona, é mais fácil. Você toma atalhos. Em qualquer área, sim. Um professor, um orientador é alguém que tem mais experiência, que já percorreu o caminho. É a mesma coisa na ética espiritual. Os espíritos superiores já passaram por esses conflitos que a gente passou. E lá na frente eles orientam, então, mais ou menos como a gente deve se conduzir. A gente é livre para optar por algo diferente, bater cabeça, sofrer as consequências, até voltar. Se a gente seguir a orientação, a gente vai desenvolver-se e vai se aprimorar, crescer mais rapidamente do que ficar como alguns casos que a gente vê na literatura mediúnica, 500 anos cometendo o mesmo erro. A gente vê isso na literatura mediúnica. Espíritos que estão repetindo o mesmo tipo de aquilo. Não teve nem criatividade de errar diferente. O mesmo tipo de erro, com as mesmas pessoas há 500 anos. A gente vê isso na literatura de Ivone Pereira. A gente vê isso na literatura de Emmanuel. Entre outros. Ivone Pereira, por exemplo, as batidas de cabeça que ela deu ao longo das encarnações dela não estavam no gibi, né? Só conseguiu realmente se iluminar na última existência. Porque antes dela era séculos de futilidade e de leviandade. Então, vejamos. O Espiritismo, portanto, quando vem trazer as informações do mundo espiritual, vem nos ajudar nessa busca de sentido. Porque tem uma busca de sentido particular para todos nós, que é essa busca de sentido intrínseco, subjetiva, singular. Mas o Espiritismo confere à própria vida, do ponto de vista geral, para todo mundo, um sentido único. Porque fornece os elementos espirituais, confirmando, portanto, a tradição da imortalidade que todas as doutrinas religiosas e filosóficas espiritualistas falaram, mas não conseguiam confirmar. Especularam, mas não conseguiam demonstrar de maneira lógica. Toda a tradição da nossa cultura, da nossa civilização, fala de fatos espirituais. Toda a história humana é rica da busca do homem com relação à sua transcendência. A busca do homem em relação ao seu sagrado, à sua dimensão espiritual. Mas, ao mesmo tempo, em toda a história humana, sempre houve uma ideia muito vaga, muito pálida e muito imperfeita de como é essa vida espiritual. Se você for examinar a tradição do judaísmo da época de Jesus, da Grécia da época de Sócrates, da Roma antiga, dos grandes poetas latinos e oradores, mesmo na Idade Média, na época dos grandes santos e místicos, a vida espiritual sempre era apresentada de uma maneira distorcida, deformada, numa ideia assim pálida. Mesmo nas experiências mediúnicas de Teresa de Ávila, de Dante Alighieri escrevendo a Divina Comédia, a vida espiritual sempre foi apresentada de maneira deformada, de maneira limitada, com as crendices, as superstições e as limitações do homem do tempo, do homem da época. Deus tinha que ser um rei sentado no trono, porque era a referência do homem. O rei, os soberanos, era o máximo que a criatura sonhava. Não trabalhava, ficava em cima de um trono e gozava de todas as delícias e das homenagens humanas.
Então Deus deveria ser um soberano como esse. Por quê? Era essa a mentalidade. Kardec vai dizer em O Céu e o Inferno, quanto mais o homem é material, mais é material a ideia que ele faz da vida após a morte. Mais concreta, mais densa é a noção da vida espiritual. O Espiritismo, portanto, confirma a imortalidade, dando ideias palpáveis. Quando você pega a obra espírita, você vê descrição do mundo espiritual de uma maneira muito mais patente, mais palpável. Não que descreva tudo, porque tem coisas que a gente não tem nem ideia. Tem coisas que falta a gente referência. Eu me lembro de Ivone Pereira em Recordações da Mediunidade, ou Devassando Invisível, não me lembro. Ela falando que conheceu o maior médium que ela conheceu de incorporação, em 1912, se não me falha a memória, Silvério Lobato. Ela disse que nessa época, ele disse a ela que logo mais chegaria à Terra aparelhos quadrados como caixas que captariam ondas e que a gente ouviria vozes. E que mais tarde caixas maiores que transmitiam imagem, rádio e televisão, que os espíritos previam ali por intermédio daquele médium. Mas olha como os espíritos falavam, caixas. Você vê no Antigo Testamento Jeremias falar que no futuro gafanhotos gigantes colocariam ovos que explodiriam locais. Estava falando dos aviões de guerra. Pássaros gigantes que colocariam ovos. Com a referência, a mentalidade e os parâmetros que o homem da época tinha. Não tinha um vocabulário adequado. Então intuíram, tiveram transes profundos de percepção, de clarividência, e transmitiram assim. O Espiritismo torna, como diz Allan Kardec, o mundo espiritual mais palpável, porque os próprios espíritos vêm através da mediunidade e descrevem como estão. Kardec vai dizer o que a gente fez com os espíritos é o que um pesquisador de ciências humanas faz entrevistando uma população de uma região. Fez entrevista com os espíritos. Para que os espíritos dissessem como se encontram. Por isso, aliás, essa é uma das razões, não apenas essa, mas essa é uma das razões que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Porque segundo Jesus, capítulo 14 de João, o Consolador deveria explicar as palavras dele e dizer muito mais que ele não poderia dizer. Qual é a doutrina que descreve o mundo espiritual com tantos detalhes como a doutrina espírita? Eu conheço a teosofia de Helena Blavatsky. Conheço as informações teosóficas. Mas com todo respeito e com a grandeza que a teosofia tem, não descreve o mundo espiritual como a doutrina descreve. Não torna coerente o mundo espiritual como a doutrina descreve, da forma como a doutrina passa. Daí os espíritos, no item 132, Deus impõe a encarnação. Isso me chama a atenção, Deus impõe. Ou seja, é uma fatalidade, Deus impor a encarnação para impulsionar os espíritos à plenitude, ou seja, a fatalidade e a plenitude, a felicidade. É uma imposição. Por que uma imposição? Porque faz parte de uma legislação aí divina. Quando a gente fala legislação, é só para a gente ter uma ideia daquilo que a gente tem de parâmetro, que é o direito. Da mesma forma que na Terra a gente tem leis e não adianta eu dizer eu não aceito e a lei vai continuar existindo. O fato de eu não aceitar uma lei não quer dizer que a lei não incida sobre mim. A diferença é que na lei humana, para ela efetuar-se, precisa dos humanos, dos seres humanos. A lei divina não precisa dos seres humanos para que ela se concretize. Isso é interessante. Mas, o que significa dizer que Deus impõe na lei o elemento espiritual se unir com o elemento material. E os espíritos dizem, para encaminhá-lo à perfeição. Naturalmente que os espíritos aqui estão fazendo alusão ao trecho do Evangelho que diz sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando Jesus falou isso, é claro que ele não queria dizer a perfeição no sentido de da criatura se igualar ao Criador, que é impossível, mas ser perfeito no sentido de aperfeiçoar-se, de se aproximar do Criador. Para uns é missão, para outros é expiação. Muita gente me pergunta, mas Flávio, missão e expiação, cadê a aprovação? Que os espíritos esqueceram de falar. É porque está embutido. A gente tem o missionário
e a gente tem o espírito em expiação. Toda expiação é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. E toda missão é uma espécie de prova também. Tanto em missão quanto em expiação já está incluída a prova. A gente mais tarde é que disseca isso, Kardec também vai fazer isso mais tarde. Mas ali já estava colocada a prova e a expiação. O missionário é também provado. E tem também uma espécie de expiação que é estar sujeito à vida corpórea, como todo mundo. Por mais missionário que seja, ele envelhece. Ele está sujeito às limitações do corpo físico. Essa é uma expiação. É uma espécie de expiação. E toda expiação serve como prova. Agora, há provas que não são expiações. A prova é um desafio que o espírito passa para se aperfeiçoar. Kardec vai dizer, a prova tem objetivos futuros. A expiação tem causas pretéritas. Na expiação há sempre um débito, utilizando aí a linguagem financeira, tá? Um débito de algo anterior que precisa ser regularizado. Na prova, nem sempre. A prova pode ser uma experiência escolhida pelo espírito com vistas ao futuro. Ou seja, com o objetivo de se aperfeiçoar, de crescer. Mas toda expiação é também uma prova, porque faz o espírito crescer também. Faz o espírito se aperfeiçoar. Joana de Ângeles, em uma bela mensagem sobre o assunto, vai dizer que o espírito em prova é um ser em crescimento e, às vezes, um réu primário. Utilizando novamente a linguagem jurídica. Já o espírito em expiação já tem antecedentes. Volta mais limitado. Essas coisas na prática se confundem. Tem situações que são provacionais expiatórias e vice-versa. E aí a gente vai classificar como expiação ou como prova, a depender do tipo de elemento que predomina mais. Interessante os espíritos dizerem, Allan Kardec, que todos estão sujeitos e devem sofrer as vicissitudes da vida corporal. As vicissitudes da vida corporal. O professor que trabalha durante 30 anos até se aposentar, eu não sei nem mais quantos anos é agora, e aí usa a voz, aí no final da carreira está com problema de voz, está com limitações na voz. O indivíduo que vive na informática e pelo trabalho que exercita, daqui a pouco está com ler, está com lesão, está com... por conta das vicissitudes da vida material. O indivíduo que trabalha muito sentado, já pensou 30, 35 anos trabalhando sentado, aí tem uma hérnia de hiato, tem problemas lombares, vicissitudes inerentes à vida corporal. A vida humana é feita dessas aflições. A aflição aqui não é apenas um câncer terminal, não, tá? A aflição é a seguinte, é eu chegar hoje no horário para fazer a palestra. Era uma aflição. Saindo de Amaralina para cá, né, Renilda? Chegar no horário, cumprir os deveres, é uma espécie de aflição. Pegar a condução, aquele ônibus que você espera para chegar. Aí quando chega, tá tão apertado que nem os desencarnados conseguem entrar mais. Aí você fica, pego esse ônibus ou espero o próximo? E se o próximo demorar muito? E eu vou chegar atrasado no meu lugar, então eu vou pegar, mas eu vou entrar aqui que até meu perispírito não entra. E o que é que eu faço? Aí eu fico naquele dilema. Ah, sabe de onde eu vou pegar porque eu tenho que chegar. Aí quando eu entro no ônibus, o ônibus começa, aí chegou outro vazio lá atrás. Aflição. Então, estamos sujeitos a essas aflições. E ao mesmo tempo que eu trabalho, eu também me aperfeiçoo por dentro e faço o meu papel na obra da criação. Aí eu trabalho numa empresa. Como eu não quero ser demitido, porque eu tenho filho para criar, eu preciso pagar as contas, aí eu aturo o cliente que me aborrece, aí eu aturo o chefe que me importuna. Porque se não fosse isso, eu ia deixar assim a minha fera que existe dentro de mim há 2 milênios, vir à tona para morder quem passasse por mim. Como eu preciso daquele recurso financeiro, eu não posso ser demitido, eu não posso ser mandado embora agora, eu exercito ao longo dos anos tratar os outros bem, mesmo que seja por obrigação, mas esse hábito vai se incrustando em mim, mesmo que seja por osmose. Além de outros, a disciplina de chegar no horário,
a disciplina de cumprir os deveres profissionais. O trabalho é uma espécie de expiação. E, ao mesmo tempo, desenvolve o indivíduo intelectualmente e moralmente. E, ao mesmo tempo, faz o meu papel na obra da criação, porque eu faço aquilo que os espíritos intelectualizam a matéria. Kardec vai dizer isso, né? Uma das funções do espírito é intelectualizar a matéria. Intelectualizar a matéria aqui não é apenas dar inteligência ao cérebro, né? Porque o espírito é que usa o cérebro. Aqueles que usam, claro. Intelectualizar a matéria é submeter os elementos materiais a processos cada vez mais sofisticados. É do silício, da areia e do vidro a gente fazer aparelhos tecnológicos. Quem imaginaria? Como eu costumo dizer, imagine o que é que o homem primitivo deve ter pensado, intuído, deve ter recebido alguma intuição mediúnica para olhar aquela coisa sem graça que é o cacau e tirar dali essa desgraça mundial que é o chocolate. O cafezinho, né? Olhar aquela planta de café e ali, e depois botar, coar, esquentar, moer. Onde foi? E hoje a gente pega uma banana, e da banana tem shampoo de banana, cocada de banana, bananada, tem creme de banana, tem um diabo de banana. De uma matéria-prima, passou por processos industriais e intelectualizou a matéria. Está colocado lá no Livro dos Espíritos. Mas nessa dicotomia entre prova e expiação, a gente tem duas imagens muito bonitas que caracterizam o planeta Terra. Portanto, particularmente a encarnação ou a experiência encarnatória dos espíritos no planeta, que é de um lado, quando os espíritos, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda ou André Luiz chamam a Terra de hospital. Por que hospital? Porque o espírito em expiação não deixa de ser um espírito enfermo. Poderíamos dizer que todos nós somos enfermos em tratamento. Eu acho que ninguém duvida disso. É só a gente olhar para a gente mesmo, não precisa nem olhar para o outro. Porque a gente é hábil em fazer o retrato psicológico do outro, né? A gente é mestre em fazer uma análise do comportamento alheio, como eu disse na outra palestra. Bate o olho e já faz um raio-x da pessoa. Só não consegue fazer a autoavaliação. Mas, se é hospital, se nós estamos todos enfermos, se de perto ninguém é normal, como diz Caetano Veloso, eu acho que nem de longe. Por outro lado, é uma escola. Até porque o hospital também tem uma função pedagógica. Mas a experiência encarnatória não deixa de ser uma escola. No sentido de ter aprendizagens sucessivas e constantes. Nem sempre a gente consegue extrair a função pedagógica de determinada experiência. Eu acho uma das coisas mais difíceis, eu acho que é desafio nosso atualmente, no momento atual, é a gente conseguir extrair ensinamento do sofrimento. A gente normalmente não consegue enxergar. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está com uma grande dor moral, a gente não consegue entender nenhum tipo de aprendizado daquilo. Extrair benefício nenhum daquilo. Quase sempre a gente só consegue enxergar o quanto a gente amadureceu muito tempo depois. Que a gente olha para trás e diz assim, eu sou hoje o que eu sou, depois daquilo que eu passei. Dos erros, dos acertos e das dores que eu vivenciei. Na hora, a gente tem a sensação que não vai sobreviver. Só depois que a gente percebe o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente cresceu. Porque a experiência terrena tem várias lições educativas, pedagógicas, no prazer, na convivência, nas relações afetivas e pessoais. Todas elas têm lições pedagógicas importantes. Nas relações familiares, como diz Emmanuel, né? Emmanuel vai dizer que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Olha que bonito. Agora eu vou traduzir o que Emmanuel quis dizer. Some todo mundo, divida aí por... A média aritmética é você. A família é o espelho de você mesmo.
cada membro familiar um pouquinho do que você é, representado ali nos seres que a compõem. Centro essencial dos nossos reflexos. Então, a verdade é que a matéria é um exercício para o espírito. O espírito mergulha na matéria para sair e se liberar da matéria. Olha que coisa. É como se o espírito, teoricamente, e Kardec disse isso, né? Quando, como espírito, ele pensa de uma forma diferente. Ao mergulhar na carne, se é muito inferior, ele pensa mais como ser humano do que como espírito. Normalmente, a gente no corpo, a gente pensa mais como ser humano do que como espírito. E é por isso que a gente tem medo da morte. É por isso que a gente vive ainda predominantemente para o ego, porque a gente pensa mais como ser humano, como homem no sentido de humano, do que como espírito. Por conta dessa predominância. Porque se fosse para ficar no mundo espiritual, quantas vezes André Luiz narra situações em que o espírito tem uma compreensão fantástica. Quando mergulha no corpo, faz tudo errado. Porque o mergulho na matéria envolve a mente naquilo que Emmanuel chamou de neblina carnal. Ele fica numa nuvem. E aí ele tem dificuldade de enxergar as verdades espirituais. A predominância da sua natureza física, da sua natureza corpórea é maior. Porque na matéria é difícil concretizar. A matéria é avaliada. Por isso que é a escola. A escola a gente é avaliado. Na matéria a gente é avaliado por aquilo que a gente se preparou na teoria. A teoria no mundo espiritual. A prática no mundo carnal. Olha que coisa. Porque, do contrário, eu pensei em fazer exercício físico de noite, enquanto eu desdobro. Eu emancipo e faço um Cooper, me canso bastante, depois volto ao corpo e tomo meu café da manhã. Seria melhor, né? Então, essa é a experiência. André Luiz chega a dizer, no mundo maior, vi pessoas bonitas e elegantes no mundo físico que chegaram aqui à semelhança de bestas humanas, de feras. Porque o corpo nos esconde, graças a Deus. O corpo nos esconde. Esconde tanto a quantidade de luz que a gente tem, quanto as trevas que a gente carrega. Do contrário, seria visível, seria uma invasão até de privacidade. A encarnação, portanto, obscurece, limita, para que o espírito tenha a liberdade de fazer escolhas e crescer com essas escolhas. Desenvolver o seu senso intelecto moral, como diz Allan Kardec, a partir da experiência. Isso tudo só é possível através do exercício, da reflexão. No mundo espiritual, o espírito tem uma visão maior, mais panorâmica. Ainda assim, às vezes ele se perturba. Quem conhece a vida de Arnaldo Rocha deve lembrar que depois de recentemente casado, ele ficou viúva, a esposa desencarnou meio. Desencarnou de uma maneira dolorosa. Foi vítima de uma doença violenta que a fez... Ele tinha 20 e poucos anos, alguns meses de casado, e ela desencarnou nos braços dele, afogada pelo próprio sangue que vomitava. Ele ficou desolado, pensava em suicídio, inclusive, materialista, mais tarde conheceu o Chico Xavier. Numa das primeiras sessões com o Chico, ela apareceu materializada. Linda! Ele diz, até seu cabelo está mais bonito. Ele disse, o que você queria? Eu sou mulher, continuo mulher aqui. Eu me preparei para aparecer a você. Você queria que eu aparecesse o quê? Descabelada? E você não sabe a dor que eu sinto de dizer isso. Mas você está deprimido e desolado. E eu quero dizer a você que eu estou trabalhando aqui e agora recomendo você diretamente, se relacione com outra pessoa. Você não sabe como é a dor minha de dizer isso para você, porque eu não me mudei aqui. Mas aqui eu estou aprendendo também a um amor maior. Você tem as suas necessidades emocionais, as suas necessidades afetivas. É muito jovem ainda, tem que refazer a sua vida. Só que mais tarde, quando ele se casa, ela fica tão perturbada no além que ela decide voltar como filha do casal.
E Emmanuel barra ela. Emmanuel chama ela para conversar e diz assim, olha, você está encaminhando sua reencarnação para ser filho dos dois. Eu quero dizer que na minha avaliação, as suas motivações não são motivações legítimas e importantes. Você está movida por um sentimento de ciúme e quer ficar no meio dos dois. Se depender de mim, você não reencarna. E aí ela se deu conta e abortou o projeto. Apesar de visualizar as coisas de uma maneira maior. A Terra, portanto, é essa escola. Nos convida a aprender, a evoluir, a crescer com a experiência, a desenvolver a sensibilidade, a amadurecer o caráter, a aprimorar-se, especialmente com a quantidade de coisas que a gente já tem, com a quantidade de conteúdo espiritual que a gente já conhece. Eu fico impressionado com a quantidade de conteúdo espiritual que a gente conhece, o acervo de conhecimento e, às vezes, tanta raiva entre irmãos espíritas, tanta ferocidade, tanta implicância. É impressionante. Fica parecendo que aquilo que nos ilumina tanto, que é o conhecimento espírita, não nos brindou com uma vida melhor e mais feliz. Quando, na verdade, a grande proposta desse conhecimento tudo não é a gente ficar entrando em contato com os espíritos, porque isso é a coisa mais fácil que tem. A coisa mais fácil que tem é entrar em contato com o mundo espiritual. E os relatos são... Quem participa de mediúnica sabe que não há nenhuma novidade. Os relatos em mediúnica são repetitivos da mesma coisa. As entidades sofredoras, de acordo com a conduta que tiveram, voltam para dizer como estão. E as entidades felizes, que se conduziram de maneira saudável na Terra, voltam para dizer da bem-aventurança que usufruem. Não há segredo. A ideia é trazer para a gente o conteúdo da filosofia que nos transforma, da evangelização que nos torna pessoas melhores. Não é pessoa santa, pessoa pura, no sentido aqui santificado da palavra. Se conseguir, melhor para você. Mas a maioria de nós ainda não respira no clima dos santos. Mas o ideal é estarmos tentando. Se eu estou tentando, exercitando, fazer o bem, me conduzir bem, e estou errando, estou no caminho certo. Se ainda estou caindo, mas estou me esforçando, é uma questão de tempo. Para me conduzir melhor. Porque tem a ver com hábitos, e por isso a escola. Porque a escola não é uma avaliação apenas, mas uma sucessiva coleção de avaliações. Emmanuel chega a dizer, eu contei isso em outra palestra, que a desencarnação é uma espécie de diploma de faculdade. Olha que coisa. A morte é uma espécie de certificado, porque quando você opta por um curso de graduação, você escolhe um tipo de profissão que você vai exercer. E depois de 4, 5, 6 anos de faculdade, você se transforma naquele profissional que você escolheu. O diploma é apenas para certificar isso. Emmanuel vai dizer que a morte é um certificado daquilo que você se tornou. Meu Deus. Melhor deixar para lá. E ele diz, é por isso que cada espírito se torna aquilo que ele quer, aquilo que ele alimenta dentro dele mesmo. A desencarnação só potencializa os seus estados íntimos. Só torna mais intenso os estados íntimos que nós acalentamos, que nós alimentamos, que nós respiramos. Eu contei aqui, já caminhando para a conclusão, contei aqui a história um dia, que é uma história mediúnica recebida por Chico, do Inácio de Antioquia, esse venerando cristão primitivo, que um dia, depois de ter sido uma daquelas crianças narradas pelo Evangelho, que foram até o colo de Jesus e que os discípulos impediram, e que Jesus advertiu dizendo, não os impeçais, não impeçais que venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Uma delas foi Inácio de Antioquia, que se tornou mais tarde um pregador cristão e um discípulo de Jesus dos mais fiéis. Saiu pregando a doutrina cristã, foi discípulo de João Evangelista, ficando na igreja de Éfeso, onde João ficava com a Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E ele foi uma das crianças educadas e evangelizadas por João, o discípulo amado, e mais tarde se tornou um dos grandes arautos do Evangelho.
citado inclusive por Emmanuel em Ave Cristo. Esse homem, mais tarde, incendiou de reação emocional o Império Romano, à semelhança do que Paulo fez alguns anos antes, com a sua palavra inspirada, e foi levado à prisão e mais tarde condenado à morte. Como acontecia na época, os cristãos eram atirados no circo máximo para serem devorados pelos leões, na sua maioria famintos, por mais de uma semana, com a fome sendo inclusive atiçada por carne crua, sangrenta, que era colocada nas narinas dos animais. O espetáculo, portanto, não precisa nem detalhar muito, que era dantesco. E conta o mundo espiritual que quando Inácio foi jogado, antes de ser jogado, os soldados o amarravam com uma algema e ele sorria tanto que um soldado deu-lhe uma bofetada e disse: por que tu está sorrindo? E ele disse: porque eu estou vendo a Via Ápia antiga, as belezas da construção de Roma, e fico pensando o que é que está reservado para mim, que sou fiel a Deus. Porque para vocês, Deus dá essa beleza que é Roma, imagina o que é que Deus não reserva para mim. Ele é jogado na arena, ajoelha-se, fecha os olhos, os leões são atirados, e ele começa a ouvir os gritos e os gemidos, crianças, idosos e mulheres sendo dilaceradas, e ele ali, com os olhos fechados, esperando o golpe fatal que não chega. Quando ele abre os olhos, narra o mundo espiritual, as feras estão famintas, algumas quase adormecendo, graças à digestão, e a sua vida foi poupada. O representante de César estava presente e dá o sinal com o polegar para que a vida dele fosse poupada e não fosse morta por nenhum gladiador, porque aquilo era sinal que os deuses romanos salvaram a sua vida. E ele começa a chorar. Porque para ele, aquilo era como se Jesus tivesse poupado ele. E ele queria, veja a noção de um espírito desse, né? Ele queria, na verdade, dar a sua colaboração. Para ele, sofrer e oferecer a sua vida para o evangelho era uma forma de se autodoar. A mentalidade de um mártir desse, né? E ele começa a chorar, decepcionado. E começa a se perguntar por que Jesus esqueceu dele. Nesse momento, um ser espiritual se materializa diante dos seus olhos e diz: Inácio, você não foi poupado, Inácio. Não penses que você foi poupado. Você é um discípulo tão dedicado que Jesus reserva para você uma tarefa ainda mais importante. Mais difícil. Porque morrer de um golpe é uma tarefa muito fácil. É muito mais simples. E é verdade, parêntese. Quantas pessoas revoltadas que não tiveram uma vida muito digna também foram martirizadas? Quantos revolucionários da guilhotina na França foram guilhotinados também? Quanta gente da noite de São Bartolomeu que também não foi martirizada e que foram criminosos? Quantos nazistas como Joseph Mengele, Eichmann, do Terceiro Reich? Eichmann, por exemplo, foi enforcado em praça pública em Jerusalém. Apenas ser martirizado em holocausto não quer dizer grandeza espiritual, senão como um coroamento de um apostolado. E o anjo olha para ele e diz assim: a sua tarefa é muito maior, morrerás a cada dia um pouquinho, pelas incompreensões, pelas traições, pelas intolerâncias. Serás incompreendido mesmo pelos teus irmãos de crença. Depois daquilo, Inácio compreendeu e passou a vida inteira pregando pela Ásia Menor, levando a mensagem do Evangelho e sendo caluniado, sendo combatido, sendo criticado aonde passava, recebendo condenações mesmo dos seus mais próximos. E é essa a tarefa do objetivo da encarnação, que é um pouco do que os Espíritos dizem para todos nós. Nós não estamos mais na época do martírio, como acontecia no passado. O martírio agora é o martírio aos poucos do ego. É com as experiências da vida a gente ia se aperfeiçoando. Aproveitar cada minuto da existência, cada lance da existência para tirar o melhor. Enquanto a matéria, como nós dissemos, se desgasta e caminha para o pior, o espírito se melhorar cada vez mais. Se tornar cada vez melhor. Essa é a ideia da proposta da reencarnação.
da proposta do aprimoramento moral, da proposta do aperfeiçoamento espiritual. Essa é a proposta da terra, essa escola das almas. E essa é a proposta do próprio Jesus, que conduz esse rebanho de espíritos, aproximadamente 22 bilhões, como diz Emmanuel na obra Roteiro, sob a sua tutela e sob sua responsabilidade, que se revezam no palco da reencarnação, e cuja humanidade não é a mesma senão a humanidade do passado, que vem cada vez mais aperfeiçoada. A humanidade de agora é a mesma humanidade que esteve no passado, em séculos anteriores, e que se volta revezando-se, porque há muito mais desencarnado do que encarnado, e cujo aumento populacional permite agora convivermos mais juntos. Mas a proposta não é apenas voltar à Terra e encarnar, mas é se renovar, é se melhorar, é engrandecer-se a partir da experiência do retorno à carne, do retorno à matéria, do retorno à experiência escolar. Não é só frequentar os bancos da escola, mas é colocar a lição dentro. É conseguir transformar a quantidade de espiritismo que a gente faz aqui em espiritualidade interior, em condição de reagir bem aos sofrimentos que a gente passa. Quem de nós aqui que não está passando por algum drama? Quem de nós atualmente que não está passando por algum desafio pessoal? Todos nós, sem exceção. E aqueles que não estão passando, não fiquem felizes não, que vão chegar lá com fé em Deus. É inerente à nossa experiência encarnatória, pelo menos no nosso nível de consciência. Necessário, portanto, desenvolver recursos interiores para poder responder bem. Espiritualidade é esse recurso. Enquanto as coisas estão na zona de conforto, se fortaleça. Para que quando der o diagnóstico da doença, quando você tiver um drama na família, quando você tiver um problema de saúde, quando você tiver um drama afetivo, você saber responder bem. Você poder ter resiliência. E isso não se improvisa. E isso não se adquire assistindo Netflix e orando pelo mundo. Isso se desenvolve no hábito, nos pequenos exercícios que se formam os grandes homens e as grandes mulheres. Muito obrigado, muita paz.